Bom, vamos mergulhar agora mesmo nessa explicação fascinante sobre uma das táticas militares mais incomuns e incrivelmente eficazes da história. A gente sempre pressupõe que, num conflito global, a tecnologia de ponta é que dita as regras, certo? Mas e se a salvação de milhares de vidas estivesse num material super simples, quase igual ao que a gente tem na gaveta da cozinha? Pois é exatamente isso que nós vamos analisar hoje. É de se perguntar como um material tão comum e aparentemente frágil conseguiu simplesmente derrotar a potência avassaladora e a tecnologia mais avançada do radar daquela época. Parece até mentira, né? Para entender o tamanho desse feito, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como as coisas realmente estavam. 1942. É exatamente aqui que a gente precisa se situar, bem no auge da Segunda Guerra Mundial, quando a vantagem da informação era a chave absoluta para qualquer vitória. A situação, na verdade, não era nada boa. As forças britânicas enfrentavam uma crise daquelas. Os radares alemães eram tão, mas tão eficientes, que pareciam ter visão de raio-x atravessando as nuvens e a noite. As perdas de bombardeiros eram gigantescas, porque eles eram detectados com uma facilidade assustadora. Era preciso mudar alguma coisa, e rápido. E aí que entra a parte 1, a solução Window. A sacada dos engenheiros para resolver isso foi simplesmente genial. De uma simplicidade absurda. Eles perceberam que, se cortassem tirinhas finas de papel metálico, num tamanho milimetricamente exato, elas refletiriam perfeitamente as ondas do radar. Quando lançavam milhares dessas tiras no ar, formavam uma nuvem gigantesca e totalmente falsa. Nas telas dos alemães, parecia que centenas de aviões fantasmas estavam atacando, o que mascarava a rota verdadeira e fazia a defesa antiaérea tirar completamente às cegas. Mas calma, porque antes de aplicarem isso, chegamos na parte 2. O impasse psicológico. Aqui a gente esbarra num paradoxo que é impressionante. Acredite se quiser, mas tanto os britânicos com o projeto Window, quanto os alemães, que chamavam a mesmíssima técnica de Doppel, já tinham feito essa descoberta de forma independente há anos, só que rolou um bloqueio total. O medo mútuo deixou essa arma genial trancada às 7 chaves dos dois lados da guerra. A lógica era a seguinte: se eu usar, o inimigo copia. E faz todo o sentido. Era uma ideia tão fácil de reproduzir que bastava o outro lado pegar um pedacinho desse metal no chão para entender o truque inteiro e dar o troco na mesma moeda. Então, a paranoia e o medo da imitação falaram muito mais alto. Parte 3, Operação Gomorra. Vamos dar um salto para julho de 1943. Foi aqui que os britânicos decidiram que a necessidade de salvar suas tropas valia o risco. E rolou um verdadeiro efeito dominó tático. Basta imaginar a cena. Toneladas daquelas pequenas tiras metálicas sendo despejadas no céu noturno de Hamburgo. Na mesma hora, os radares alemães ficaram literalmente cegos. Com a confusão, os aviões interceptadores demoraram para reagir, a defesa antiaérea perdeu totalmente a coordenação e o resultado final foi uma destruição massiva. O sistema de defesa mais temido da Europa desmoronou por causa de folhas de metal picotado. Isso não foi só uma batalha ganha. Foi a primeira grande demonstração da guerra eletrônica moderna. E mudou a estratégia militar para sempre. Ficou provadíssimo que manipular a informação e cegar os sensores do inimigo podia ser tão devastador quanto jogar toneladas de explosivos. Parte 4. O legado do chefe. O método improvisado lá de 1943 evoluiu para o que hoje a gente conhece formalmente como CHEF. Hoje em dia, é uma contramedida eletrônica de defesa absolutamente essencial que usa esse material refletor para conseguir enganar mísseis guiados e burlar sistemas avançados de radar. É muito louco pensar nessa evolução toda, não é? Lá atrás, na Segunda Guerra, os tripulantes jogavam maços de tiras literalmente com a mão pelas frestas de aviões com motores a pistão. Hoje em dia, nós temos implantações computadorizadas e super sofisticadas que disparam automaticamente em frações de segundo de dentro de caças stealth modernos. A tecnologia e a roupagem mudaram drasticamente, mas o princípio básico de enganar as ondas refletidas continua rigorosamente o mesmo. No fim das contas, essa explicação de hoje nos deixa uma mensagem muito forte. Às vezes, a arma que muda a guerra não é a mais explosiva, é a mais inteligente. A força bruta sempre vai existir, mas é o pensamento lateral, a capacidade de inovar com o básico contra um sistema hipercomplexo que realmente vira o jogo. Fica então a reflexão. No mundo atual, que é cada vez mais dominado por sistemas digitais complexos, quais são as tiras de papel alumínio de hoje só esperando o momento certo para neutralizar a força bruta? Com certeza é algo para se pensar.